Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Amém. Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Aos nossos queridos internautas que sempre acompanham os cultos realizados aqui na Farol, Igreja Sede, que Deus fale profundamente aos vossos corações mais uma vez. Lucas capítulo 21, versículo 34 a 36. E olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos de dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Quem diz amém? Amém. Meus amados irmãos, o nosso pastor nas terças-feiras está falando sobre a obra e o batismo com o Espírito Santo, baseado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde por várias semanas tem nos ensinado pela sua palavra a ação do Espírito Santo de forma efetiva no trabalhar da vida da igreja, com os dons espirituais, com a capacitação de serviços, bem como a propagação da palavra do Senhor. E nós, há 2 semanas, nós meditamos no Evangelho segundo escreveu Mateus, sobre o sermão escatológico que Jesus prega para os seus discípulos, na última semana do seu martírio na morte de cruz. A princípio, nós falamos que Jesus nomeou sinais para que sirvam de alertas para nossas vidas. Jesus falou de sinais que iriam acontecer dentro do meio da sua própria igreja, na doutrina bíblica da exposição do Evangelho, porque haveria tempos difíceis de homens amantes de si mesmo, e com isso iria surgir falsos cristos, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, enfim, coisas que iriam macular a fé cristã. Jesus falou de sinais na sociedade, de guerras, de rumores de guerras, de nações contra nações. Jesus falou de cataclismas, de terremotos, de sinais dentro da economia, fomes, sinais com enfermidades, pestes e doenças que iriam cada vez mais aumentar de forma assustadora. E nós estamos vivenciando estes momentos finais da igreja. A cada dia que se passa, a gente vê o funil cada vez mais vindo sobre o mundo. A polvorosa que existe nesta última hora, em todas as áreas, é visível a nossas vidas.
Nunca se houve um tempo como este. Por quê? Porque é um tempo de declínio espiritual e Jesus já havia falado que a iniquidade cresce, o amor esfria. E o amor esfriando, aquilo que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 13 da sua primeira epístola, Paulo vai colocar no último versículo 3 verdades teologal: a fé, a esperança e o amor. E o amor é a base sólida para a vida cristã. Sem amor, nós não conseguiremos nada. E este amor é o amor ágape, que não se encontra dentro da literatura grega dos grandes escritores. Os gregos falaram do amor eros, que era o amor da atração física, daquilo que o homem via na mulher, a mulher no homem. E por essa atração física, dava-se as outras evidências de amor. Dentro da literatura grega, nós encontramos o amor filios, que é o amor de amigo, o amor das pessoas que são mais achegadas, e o amor storge, que é o amor de irmão, um amor familiar. Mas o amor ágape, nós não temos evidências dentro da literatura grega. Por quê? Porque somente o cristianismo, com o advento do cristianismo, houve este amor. O amor ágape é o amor despretensioso, que não visa receber nada em troca daquilo que faz. O amor cristão é aquilo que você trabalha em favor dos outros sem querer receber nada, sem querer receber prêmios, sem querer ser ovacionado pelo serviço que você dispensa para as pessoas que necessitam. Então é este amor que não mede esforços, não mede limites, um amor que não mede circunstâncias, é o amor cristão. Então é uma base para a fé cristã. E este amor, a cada dia que se passa, ele vai diminuindo pouco a pouco, porque as pessoas se interessam mais em servir e receber do que servir despretensiosamente e não querer receber nada. Então Jesus, ele está enumerando, está mostrando os sinais que vão acontecer. Sinais servem para que nós possamos ter atenção e vislumbrar o que poderá acontecer. Nós temos sinais de trânsito. Se não houvesse os semáforos, que são sinais, as pessoas iriam se bater um no outro na rua. Já tem sinal, o pessoal não respeita. Tem as faixas de pedestre, você bota a perna, se você não tiver cuidado, as pessoas passam por cima de você, mas são sinais que avisa de antemão que alguma coisa pode acontecer, como sinais físicos no corpo de uma doença, alguma coisa. Então Jesus está mostrando sinais que vão preceder a sua iminente volta. Jesus está próximo de vir, e ele colocou principalmente dentro da comunidade de Israel, que é o povo escolhido, que é a videira verdadeira. Nós somos o zambujeiro bravo, quando Paulo fala aos romanos que nós fomos enxertados na videira verdadeira. E aí nós conseguimos sorver a seiva da videira verdadeira. E Paulo faz uma advertência: ora, se Deus, ele não poupou, se Deus não deixou de lado as afrontas que Israel fez ao Deus verdadeiro, e que Deus coloca-os um pouco de lado, Deus nunca deixou o povo de Israel de lado. Deus é o Deus de Israel. Eu me lembro que na guerra dos 6 dias, muitas frentes de batalhas, 3 frentes de batalhas que foram combater contra Israel, o Egito, a Síria, a Cisjordânia, eles armaram um cerco para Israel, e a história diz que muitos dos exércitos queriam atracar Israel. À meia-noite, o ministro de Israel, conversando com Deus, Deus o instruiu para que ele pudesse tomar frentes de batalha, e muito exército não atacou. E o testemunho foi que na hora que eles iriam entrar em Israel, eles viram anjo com espadas desembainhadas de fogo, e eles não entraram. Deus é o Deus
Deus de Israel, Deus é o Deus da igreja, Deus é o Deus deste século. Ele é poderoso, Ele reina, Ele está no controle. Louvado seja o seu nome para todos sempre. Um povo escolhido, um povo adquirido, um povo comprado com alto preço. Apesar dos pesares, este povo é o povo de Deus. Se os irmãos observarem a palavra de Deus, Deus vai tomar 3 árvores como símbolo de Israel. Estas árvores serviram como a simbologia representativa do povo de Deus. Deus usou a videira, que os israelitas chamam de Geffen é a videira. Ele usou a figueira, que é a Tená, e eles usaram a oliveira, que é Zaite. Então, 3 árvores, símbolo do povo de Israel. E Deus usa a representação simbólica destas 3 árvores para mostrar a florescência, para mostrar o broto, para mostrar a virtude do povo de Israel. Lá no capítulo 13 de Lucas, Jesus vai contar ao povo que está lá que um homem que tinha uma grande vinha, e nessa vinha deste homem tem uma figueira plantada. 3 anos já estava na época dela produzir, e por 3 anos ela não produz. E o dono da vinha chama o vinicultor, o vinhateiro, e diz: olha, pegue essa figueira e corte-a. Ele diz: Senhor, o senhor não quer esperar mais um tempo? Vamos taxá-la, vamos adubá-la e vamos ver se no ano seguinte ela vai produzir alguma coisa. E o dono da vinha disse: então faça dessa maneira. 3 anos que eu espero fruto dessa figueira, não acho, que justamente foram os 3 anos do ministério público de Jesus. Jesus esteve com o povo, Jesus pregou, Jesus operou milagres. E João diz que este povo que viu todas essas coisas desprezou o próprio Jesus. Não deram crédito, acharam que ele é simplesmente um profeta. Quando ele fala que ele é o Filho de Deus, eles tiram chacota dele. Quando ele fala que vai destruir o templo e erguê-lo, e eles disseram que aquilo ali era uma coisa fictícia. Jesus, ele alimentou multidões. Quando Jesus apertou o discurso, eles foram embora. Aí Jesus olhou para os seus discípulos: e vocês também não vão? E Pedro disse: para onde nós iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Glórias a Jesus. Então são símbolos de Israel, são sinais. Jesus disse: quando virdes a figueira, a videira florescer, a figueira, é porque já está próximo o verão. Ele ensinou, ele explica. Jesus mostra sinais fora e mostra sinais dentro também. Agora, o diálogo de Jesus no Monte das Oliveiras é com seus discípulos, com aqueles que estão próximos dele. Aí Jesus diz assim: e olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Na Bíblia NVI, na King James, está a palavra libertinagem. E por que está aqui glutonaria e lá libertinagem? Porque a mesma palavra, irmãos, para designar os mesmos eventos, são palavras similares. Quando Jesus fala de glutonaria aqui, Jesus está falando de uma mecânica diária, como está lá nos dias de Noé, que casavam-se, que davam-se em casamento, que comiam, que bebiam. Jesus não está tocando numa vida diária das pessoas, de acordar-se, trabalhar
de ir para os eventos, não. Jesus está dizendo, cuidado que estas coisas da vida, elas não podem tomar a primazia de Deus. Eu estava conversando hoje lá em casa com minha esposa e com minha filha, e nós vamos fazer uma referência mais acertada no domingo, dos jovens que fizeram o Enem e que passaram em jornalismo, passaram em medicina, e eu fiquei muito feliz com isso. E tem desses jovens que passaram, nenhum deles deixaram de vir para o culto, deixaram de vir para as orações, não deixaram de estar louvando a Deus, não deixaram. Muitas pessoas, a pretexto disto, não vêm para o culto, não, porque eu preciso estudar, eu preciso dar um tempo melhor para a minha vida, e nós não somos contra. Mas nós não podemos deixar que a primazia da casa de Deus tome o lugar da mecânica de nossa vida. Não podemos. Nós não podemos deixar em detrimento a estarmos no culto, porque nós temos outras coisas para fazer. Eu não posso deixar o culto para ir para o shopping. Eu não posso deixar o culto para ir para uma festa. A primazia tem que ser de Deus. Ora, se eu cumpro a minha vida diária, no meu trabalho, na responsabilidade diária, por que na casa de Deus eu tenho que deixá-la para lá? Não, irmão, dê primazia às coisas de Deus. O que Jesus está falando é isto aqui, cuidado, para que essa sistemática da vida não tome lugar das coisas de Deus. E ele diz, cuidado que estas coisas começam a inebriar nossas vidas e nós perdemos o fio da meada. Glórias a Jesus. Jesus, cuidado para que os vossos corações não se carreguem de glutonaria ou libertinagem. Esta palavra era muito usada na medicina antiga. Uma pessoa, quando ia para as festas e bebia muito vinho, e os gregos criam que existiam as incorporações de Dionísio, o deus do vinho, que era o mesmo Baco. As pessoas, quando iam para as festas, que eles chamavam de orgias, porque lá eles bebiam, comiam e faziam atos libidinosos na festa. No templo de Afrodite, quando as pessoas iam oferecer sacrifício a Afrodite, ofereciam os seus sacrifícios, e depois, junto ao templo de Afrodite, tinha as recâmaras, e as pessoas iam se prostituir. Em Corinto, a mesma coisa. Lá no templo de Apolo, as pessoas saíam do porto de Corinto, iam oferecer sacrifício a Esculápio, a Netuno, a outros deuses. Depois que oferecia suas libações, saíam para as recâmaras para se prostituir com as mulheres devassas. Essas pessoas, quando vieram para a igreja, aí Paulo vai falar de forma assegurada que a vida cristã não é feita mais de prostituições, que as coisas que eles faziam lá fora, que eles faziam como pagãos, que não conheciam a Deus, as coisas se revertem. Agora o corpo deles é templo do Espírito Santo, o corpo deles agora é morada de Deus, que eles ofereciam sacrifício a Deus, não somente uma coisa mecânica, mas que corpo, alma e espírito tinham que ser santificados, para que quando eles glorificassem a Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso aceitasse os seus sacrifícios. São coisas da vida. E Jesus disse, cuidado, olhe para si mesmo. Eu já falei que nós precisamos, irmãos, ter uma lupa de autoavaliação nossa. Nós devemos olhar para nós mesmos, para dentro de nós, fazermos uma introspecção, como andamos, como estamos nos portando. Que é muito difícil, as pessoas olham muito para os outros. As pessoas olham para a cultura dos outros. As pessoas olham para o que outros dizem, as pessoas olham para o que outros vestem, mas quando é para si, irmãos, a vista fica turbada, não olha para si. E nós precisamos fazer uma autoavaliação nossa para saber como nós estamos vivendo, irmãos. Jesus disse, olhai por vós, estas coisas vão acontecer, haverá sinais,
haverão heresias, distorções doutrinárias, mas se cuidem para que vocês também não enveredem pelo mesmo caminho. Para que vocês não tornem-se descrentes. O A.W. Tozer diz que a pior coisa que existe são santos sem santidade. As pessoas vêm para a casa de Deus, louvam, pregam, mas não existe uma santidade. E o pastor Hernandes Dias Lopes, na sua frase de impacto, não adianta moralidade pública sem piedade secreta. Não adianta, irmãos. Eu não posso brincar de ser na frente dos outros. A minha vida particular, secreta, comigo e Deus, ela tem que corresponder à mesma vida que eu convivo no meio dos irmãos. Senão que autoridade você tem para ministrar, para louvar, se você, fora da igreja, você é outra pessoa? Não pode. Então a minha comunhão com Deus, a minha relação com Deus, a minha intimidade com Deus, ela tem que ser secreta e tem que ser pública também. Eu não posso falar de união de amor se a minha família é uma desgraça. Não posso. Eu não posso falar de união se eu não me dou e nem falo com o outro. Não posso, está errado. Tem que se converter, tem que se entregar a Cristo, porque cristão é uma transformação. Quando os crentes foram chamados de cristão em Antioquia, é porque as pessoas viam nele um caráter de Cristo. Paulo diz que quando as pessoas olharem para nós, eles possam ver Cristo e o cheiro agradável de Cristo em nossa vida. Glória a Jesus. Olhai por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações... Quando Paulo está falando, Jesus está falando de corações, ele está falando do íntimo, da alma, do secreto conselho das nossas vidas. Diante de Deus, irmãos, não existem segredos, não existem. Deus nos conhece por dentro e por fora. Nós fazemos juízos temerários. A gente julga, infelizmente, pela aparência das coisas. A gente, quando vê uma pessoa bem vestida na rua, você diz logo é crente. E às vezes não é. E às vezes você vê uma pessoa que não está vestida decentemente e você acha que não é crente e às vezes é crente. Então há uma inversão de valores. A gente julga, irmão, pelas as aparências. O mundo nos respeita pelas aparências. Se você for atravessar uma rua com roupa normal, os carros botam por cima de você. Mas se você tiver com uma roupa bem elegante, de terno, irmão, capaz de bater um no outro, vai tudo freando já de longe. Porque ali é um doutor, ali é uma pessoa importante, então são aparências. E a Bíblia vai nos revelar que isso é uma característica humana nossa. Nós julgamos. A gente julga, a gente olha para uma pessoa boazinha, quietinha, quando você conhece ela, é uma pessoa que descontrolada, uma pessoa sem caráter. Você julgou e você vai conhecer, não é? E às vezes você vê uma pessoa fechada e você conhece uma pessoa muito boa, que interage com você. Quando Deus falou com o profeta Samuel para ir na casa de Jessé, o belemita, ele pegou a motolia de azeite para ungir um dos seus filhos e ele foi até Belém. Quando ele chegou em Belém, o primeiro filho que ele viu de Jessé, ele disse, certamente está diante do Senhor, rei de Israel. Aí Deus diz uma coisa impactante. Deus diz, Jessé, este não é o homem que eu escolhi. O homem olha segundo a aparência, mas eu olho para aquilo que está dentro do coração. Então a preocupação de Jesus é com o coração, a sede das emoções, de nossos segredos, a sede da nossa consciência. Às vezes você não vê nada, mas o coração está cheio de coisas maléficas, de pensamentos ruins. Cuidado que o curso natural da vida pode muito bem fazer com que você atrase esta consciência. E olhe que o escritor aos Hebreus disse que o pecado, os embaraços que estão de perto, nos rodeia.
E a palavra que ele usa ali para embaraço, irmãos, é alguma coisa de um atleta. E ele diz: corramos com paciência. Parece uma coisa meio antagônica, ninguém corre com paciência. As pessoas, quando vão correr, correm com agilidade. Mas a palavra ali, correr com paciência, é a palavra técnica. É correr dentro dos padrões, dentro daquilo que é estabelecido. O cristão tem padrão, nós temos uma doutrina, nós temos um princípio. Nós vivemos num mundo caótico, mas nós somos luz para este mundo. Nós brilhamos. Jesus diz: cuidado, porque este coração que você tem pode muito bem se embriagar com coisas dessa vida. Jesus prossegue: glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Hoje as pessoas preferem mais viverem aqui do que a esperança do céu, irmãos. Quantas vezes você já ouviu alguém pregar sobre o céu? Quantas? Me diga aí, por favor. Na esperança da glória de Deus, de ir para o céu. Tem muita gente que nem acredita mais que haverá um arrebatamento da igreja. Por quê? Porque estão acomodados às coisas dessa vida. E viver é bom, é muito bom viver, irmãos. Estar aqui é ótimo. É bom viver, é bom constituir família, é bom trabalhar, é bom estudar. Mas o céu é melhor. Pedro diz que a nossa moradia não é aqui, nós somos peregrinos nesta terra. Nós almejamos, nós sonhamos, a nossa expectativa é com as mansões celestiais, aonde não haverá mais dor, tristeza, onde não haverá mais lamento. Por quê? Porque o Cordeiro vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais nada. A gente não vai se preocupar mais com o dia de amanhã, porque Ele será o nosso alvorecer todo dia. Ele que vai segurar em nossas mãos e nós vamos caminhar, e Ele vai nos levar a planagens específicas e nós vamos louvar o seu eterno nome. Glórias a Jesus. Cuidado da vida. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo de 1 ao versículo 11. Veja o que Paulo fala sobre a vinda do Senhor. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 11. Paulo diz: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. No século V, irmãos, Jerônimo, que escreveu o Vulgata, ele falou que existia uma tradição rabínica que Jesus viria à meia-noite. Por quê? Porque em Êxodo, capítulo 12, aonde é celebrada a Páscoa do Senhor, que o anjo da morte veio à meia-noite. Então, segundo Jerônimo, a crença que corria entre os judeus era que o Messias viria à meia-noite. E essa crença, ela foi tomando corpo, e muitas das nossas pregações do passado era isso aí, né, pastor Augusto? Cristo virá, quem sabe, à meia-noite, a trombeta do Senhor. Mas meia-noite na Bíblia, irmãos, fala de uma data crítica, de uma data de um passar de um dia para o outro. A meia-noite fala de pessoas que dormem, porque geralmente as pessoas meia-noite estão dormindo. Mas hoje, com o advento da informática, do WhatsApp, do Facebook e do Instagram e outras coisas mais, as pessoas viram a noite nessas coisas. E vão dormir lá para não sei que hora da noite.
E o WhatsApp à noite é um problema, as pessoas estão se comunicando. Eu não desligo o meu celular, porque pastor tem que andar com o celular ligado 24 horas. Porque ele tem que, se alguém pedir socorro, né, ninguém vai ligar meia-noite, pastor, para dizer a paz do Senhor. As pessoas ligam para pedir socorro. Mas, às vezes, a gente dorme, no outro dia vai ver o WhatsApp. Tem irmãos que mandam mensagem 3 da manhã, 4 da manhã, 2h30, 1h30. Aí eu disse, meu Deus, o povo não dorme, não, né? Então ficam... Aí, à meia-noite, na verdade, é essa hora que as pessoas estariam, entre aspas, dormindo, e aí entra no sentido figurado de que elas estivessem despertas. Jesus contou uma parábola do Senhor que viajou e voltou de noite para ver se os trabalhadores estavam trabalhando. Então, associou-se isso com a volta de Cristo, e aí Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, fala que o ladrão sempre vem à noite, e geralmente o ladrão não vem de manhã, irmão, o ladrão sempre vem à noite. Por quê? Porque as pessoas dormem de noite. Hoje o ladrão, se for de noite, vai ser surpreendido, porque as pessoas estão zapeando um com o outro e está acordado, então vai ser pego. Então o ladrão não vai mais à meia-noite na casa de ninguém, nem de madrugada, porque muita gente está acordado. Então, as coisas não é mais como antigamente. Isto é do passado. Hoje em dia, com essas coisas, o ladrão, quando vai entrar, tem que pensar 2 vezes, porque tem gente acordada em casa. Então é o ladrão. Antigamente as pessoas, hoje tem monitoramento de segurança, câmeras, tem cerca elétrica, tem tudo, e mesmo assim o ladrão entra ainda, né? Ele burla as coisas, corta isso, corta aquilo, e entram nos bancos, em todas as coisas. Mas antigamente as pessoas, já falei aqui, quando iriam dormir, colocavam as panelas na porta, né? Caçarola, colocava a cuscuzeira na porta, e se alguém balançasse a porta, as pessoas caíam no chão, zoada. É para se acordar, mas muita gente não acordava. A minha vizinha que morava em frente, ela botou caçarola, botou caldeirão, botou tudo, o ladrão veio e caiu tudo no chão, e amassou tudo, roubou a casa, e ela só foi acordar de manhã. Quando acordou, estava tudo roubado dentro de casa, mas um sono pesado. Naquela época não tinha o WhatsApp também, né? Ela não podia estar acordada de madrugada. Então Paulo está dizendo que o ladrão Jesus, a volta, a parousia, a inesperada, aquilo que nós chamamos de arrebatamento, que a palavra parousia para arrebatamento, aquilo que é tirado de supetão, é tirado de parousia. É a visitação de um rei numa hora inesperada, que ele não avisava. Quando ele olhar o seu reinado, ele chamava os seus trabalhadores, vamos fazer como é que eu posso dizer? Uma inspeção no reino. Aí as pessoas eram pegas de surpresa. O arrebatamento vai ser pego de surpresa. Paulo diz, ele virá como ladrão de noite. E ele continua, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Paulo está dizendo que a terra está em convulsão, a terra está gemendo com dores de parto, a natureza clama, a natureza quer ser reestruturada, a igreja clama e nós devemos clamar. Jesus disse, Abba Pai, ora vem Senhor Jesus. Por quê? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, e a melhor coisa, mais apropriada para a igreja, é que Jesus viesse buscar logo a sua igreja, e nós ficássemos livres dessa tormenta aqui na terra. Glórias a Jesus. Paulo prossegue, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Quem diz amém por isso? Amém. Glória a Deus. Aí Paulo diz assim, não durmamos. Isso é um sentido figurado. Pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Eu falei que cada crente é uma atalaia, irmãos. O pai e a mãe é o atalaia da sua casa. O pai e a mãe têm que velar pelos seus filhos como atalaia, para que o inimigo não entre
e ele possa fazer um saceiro na casa das pessoas. O marido é o atalaia da esposa, a esposa é o atalaia do marido. O pastor é o atalaia da igreja. O líder é o atalaia dos seus liderados. Aí Paulo diz, não durmamos, mas vigiemos. A palavra vigiar, que Jesus vai usar também, nos versículos que nós lemos, é uma palavra forte que Lucas vai usar, e Paulo usa aqui também, que é a palavra Gregório. E Gregório é a imagem de um sentinela que está posto num posto de observação e que ele não pode cochilar de maneira nenhuma. O pastor Paulo foi oficial do exército, e quem não deixa de ser. E eu servi o exército também. Então, lá em Pernambuco, em um batalhão, o sentinela da guarda, ele está posto na guarda, ele está tomando conta do batalhão, e ele dorme, ele tira a arma, ele tira o capacete, afrouxa a gandola e deita-se para descansar. Aí veio um mau elemento, uma pessoa que já estava predisposta a entrar no batalhão para fazer um saceiro, foi lá, matou o sentinela, entrou no corpo da guarda, fez uma coisa terrível, matou muita gente. Por quê? Porque o sentinela dormiu, vacilou, não viu o inimigo. Aí Paulo diz, cuidado, não durmamos, estejamos vigilantes, porque o inimigo, ele é como um leão que está ao nosso derredor, e é Pedro que fala isso, para que ele não venha e faça coisas desagradáveis com nossa vida. Glórias a Jesus. Prosseguindo Paulo aos Tessalonicenses, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Aí Paulo diz, mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios. E a palavra sóbrios aqui, irmãos, é de alguém que não ingeriu alguma coisa alcoólica, que não perdeu a consciência. É alguém que está acordado, vigilante. Paulo diz, não se embriague com coisas dessa vida, para que esta vida não tire a sua visão espiritual. Que você não olhe para as coisas desse mundo. O mundo, irmãos, o mundo é mau. O mundo, ele só lapa a nossa fé. O mundo prepara a armadilha. E se nós não vigiarmos, nós vamos cair nas ciladas do diabo. Aí Paulo diz, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. As pessoas estão perdendo a fé, irmãos. Principalmente nesta época louca que nós estamos vivendo. Perde-se a fé, perde-se o amor. E tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo diz que morreu por nós, para que quer que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Quem diz amém por isso? Amém. A gente não pode pegar na mão do outro, não pode fazer nada. As pessoas estão dando amarrado no outro, né? Uma vez um obreiro veio dar a paz do Senhor assim, irmão, quase que quebrava minha mão, bem forte. Pá, eu digo, meu Deus do céu, né? Então a gente, é um problema, acostumamos já a dar amarrada uns nos outros, né? Cuidado para quando for cumprimentar alguém, não quebrar a mão das pessoas. A gente não pode pegar na mão dos outros, a gente não pode se abraçar, que é uma demonstração de carinho, de afeto, mas a gente pode olhar um para o outro. Então olhe para o seu irmão, diga para ele, vigie e não durma. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ô pastor, precisa? Ó, a gente fala isso, o pessoal dorme. Vacila na fé.
As pessoas não ouvem. Meu filho era muito pequeno e ele foi para a casa do vizinho e brincando lá com a bola. Eu nunca disse a meus filhos que bola é a cabeça do diabo. Eu nunca disse, porque não é, irmão. Bola é bola, né? Bola é uma coisa de couro, então eu nunca disse para meus filhos, eles nunca cresceram sabendo isso, né? Bola é bola. Agora, a gente orienta para que não fique muito na bola e esqueça das outras coisas. E ele sempre ia para a casa do vizinho brincar de bola com ele. E ele, um dia, estava brincando de bola assim numa área, e eu disse para ele, cuidado, que tinha uma pilastra bem grande assim perto, ele chutando a bola, e eu vendo a hora de pegar o pé dele na pilastra. Aí eu disse, cuidado com isso, cuidado. Aí eu entrei, e ele lá. Daqui a pouco eu ouvi um grito, alguma coisa, mas tudo bem. Aí ele foi dormir. Aí quando foi de madrugada, ele foi se levantar e me chamou para eu ajudar ele. Quando eu vou levantar a perna dele, o pé está bem inchado. Não foi o diabo que fez aquilo, não. Foi descuido dele, irmãos, né? As pessoas tudo atribuem o diabo, né? Se o CD não pega, foi o diabo. Se errou, foi... Não, irmão. Então, essas coisas é questão de cuidado, de vigiar. São coisas simples que servem para que a gente possa ver coisas espirituais. Por isso que a gente sempre prega sobre isso, que as pessoas têm que vigiar, têm que ter cuidado com as coisas, e a gente não foi ver as desgraças acontecerem. Então, o atalaia de Deus, o pastor, o líder, o pai de família, ele tem que estar sempre orientando os filhos, o marido com a esposa, o pastor com os obreiros, porque as coisas acontecem. A gente vive na mecânica da vida. Então, se a gente não tem cuidado, Jesus está com seus discípulos, orientando ele, e fizeram tantas coisas que não deviam fazer. Aí ele disse, cuidado, para que este dia não vos pegue de improviso. Glórias a Jesus. Versículo 35. Porque virá como um laço sobre todos. Vai pegar as pessoas de supetão. Vai acontecer numa hora que ninguém espera. A gente prega que Jesus está voltando, que os sinais estão aí, e as pessoas estão cochilando, estão desapercebidas, estão dormentes. Paulo diz, cuidado, é Paulo escrevendo aos Gálatas, quem foi que fez com que vocês parassem esta carreira, que vocês iam tão bem? Paulo usa a expressão de alguém jogar uma rede e abafar uma carreira de alguém. Paulo diz, vocês iam bem, progrediram bem, vocês iam numa vida espiritual e de repente vocês deram de frente para trás e pararam na carreira espiritual. Quem foi que fez isso com você? E a palavra que Paulo usa aos romanos é como se um inseto picasse uma pessoa e adormecesse aquela área ali. Paulo diz, cuidado que o diabo, o inimigo, ele pode furar vocês ou dar uma picada e adormecer vocês, não sente mais nada, as coisas parecem que está normal. Não, irmão, Jesus está voltando, a trombeta do Senhor vai soar, a nossa esperança é o céu, nós acreditamos no arrebatamento, nós não vamos ficar aqui para a grande tribulação, nós estamos no princípio das dores, mas a nossa redenção está se aproximando e nós vamos morar com o Senhor para todos sempre. Glória a Jesus. Esse dia vai vir como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Versículo 36. Aí Jesus agora diz, vigiai, pois em todo o tempo. Não é somente aqui na igreja não, irmãos. Nós não fazemos parte do grupo Marvel, que é o Superman, o Homem-Aranha, que veste a armadura para ser alguma coisa. Não, irmãos. Nós não temos uma outra roupagem. A nossa roupagem é a mesma. Nós temos que ser crentes aqui na igreja e principalmente lá fora. A nossa luz tem que brilhar lá fora. Que as pessoas vejam em nós Cristo em nossas vidas.
Que as pessoas tenham vontade de vir para a igreja, de experienciar o que nós estamos experienciando. Que as pessoas conheçam Cristo pelo nosso testemunho, pela nossa palavra, por nossa vivência diária. Para que as pessoas da sua rua lhe respeitem como crente, como cristão. Que você é diferente, que você não comunga. Você mora na rua, mas a rua que você vai viver não é aquela. Você está no seu bairro, mas seu bairro não é aquele. O seu bairro é lá em cima. Então as pessoas têm que ver você diferente. Glórias a Jesus. Vigiai, pois, em todo o tempo. Aí Jesus diz como vigiar? Orando. Irmão, só existe vigilância com oração. Mas, aonde está a oração, irmãos? Desaprendemos a orar. Não precisa ser profeta, nada, irmãos. O povo, quando eu falo povo, eu estou falando de forma corporativa, pelo amor de Deus. O povo, na verdade, não está orando, irmãos. Não está. As experiências virão através das orações. Agora, como Deus usa o sofrimento como forma pedagógica, as pessoas só oram quando estão passando por aperto. Aí alguém na família com Covid, com câncer. Aí as pessoas, quando assim acontece, ficam contritas, aí vem para a igreja, manda oração, pedido oração. As pessoas oram, lê Bíblia, quando passa por dificuldades. Mas quando está numa vida regalada, uma vida tranquila, dificilmente ora, irmãos. Dificilmente. Não estou dizendo que todo mundo, eu estou colocando a forma corporativa, entenda. Então as pessoas dificilmente procuram a Deus. Eu já vi muitos casos de pessoas. Eu conheci um irmão que dizia: irmãos, ore para Deus me dar um carro, ore. Porque quando Deus me dá um carro, eu vou colocar à disposição da igreja. Era no tempo que as pessoas pegavam as caixas de som pesada, colocavam no carro de mão, saía pelas ruas, pelas praças. Eu já carreguei muita caixa no carro de mão com os irmãos, ia para as praças, levava, botava corneta e fazia o culto. Aí o irmão dizia: irmão, ore para que Deus me dê um carro, para que eu possa levar esses materiais para fazer evangelização. Aí a igreja orou, aí Deus deu um carro para ele, irmão. Graças a Deus por isso. Aí um dia eu ia para casa com a minha esposa, o meu filho doente com febre, choveu torrencialmente como esses dias, a rua não era asfaltada, de lama. Aí o irmão do carro passou pela gente e meteu foi água na gente com tudo. Eu digo: Deus lhe abençoe, né? Fazer o quê, irmãos? Então as pessoas são dessa maneira. As pessoas não são harmoniosas no que falam e no que fazem. Mas Deus é bom. Aí Jesus disse: vigie, para que vocês também não façam a mesma coisa, para que o seu coração não se ensoberbeça, não fique embriagado com as coisas dessa vida, não coloque o teu coração nas coisas deste mundo, aonde a traça, o ladrão leva, mas o nosso tesouro tem que estar no céu. É lá no céu que nós temos que ter garantias, na presença do Senhor, em contrição com Deus, em oração, em acreditar que a gerência nossa é do céu, apesar de nós estarmos aqui na terra, dependermos de dinheiro, de emprego, mas quem controla a nossa vida é o Senhor Jesus. É Ele que está na frente nossa, Ele que nos dá saúde, e glorificado seja o seu nome para todos sempre. Glórias a Jesus. Orem para que sejam dignos destas coisas, para que quando o Filho do Homem vier, vocês possam estar de pé diante dele. Para que quando o Senhor da vinha vier, nos encontre trabalhando na sua seara, esperando nele. O nosso amado vai voltar. Ele nos ama, nós somos a noiva do Cordeiro. Ele derramou seu sangue por causa dos nossos pecados.
Ele nos amou primeiro, Ele não pediu nada em troca. A única coisa que Ele quer é que a gente reconheça esse sacrifício, reconheça que Ele nos ama, que Ele nos quer bem, que Ele nos comprou com bom preço, que Ele tem coisas melhores para a nossa vida, que existe uma esperança futurística, que nós vamos descansar com o Senhor, que o nosso nome está escrito no livro da vida, que nós vamos ver novos céus e nova terra, que nós vamos reinar com o Senhor, que nós vamos estar com Ele para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a igreja diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Olhai por vós mesmos. Vá para casa, faça uma introspecção e veja como você está. Aqui a gente fala, aqui a gente prega, mas o dever de olhar por você mesmo é você. Veja o que falta na sua vida. Veja o que precisa na sua vida. Se nós esperarmos Cristo somente nesse mundo, nós somos os mais indignos. Mas a nossa esperança está no céu. Nós vamos descansar com o Senhor. Aqueles que partiram na esperança, eles vão ressuscitar conosco naquele dia. Se nós estivermos vivos, nós seremos transformados. É a palavra de Deus que fala, que garante. Aqueles que morreram com Cristo vão ressuscitar primeiro. E nós vamos ser transformados para estar com o Senhor para todo sempre. A Bíblia diz que quem tem essa esperança, santifique-se a si mesmo como Ele é santo. Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá buscar a sua igreja. Meu amigo que nos ouve nesta noite, você tem a oportunidade de aceitá-lo como único e suficiente Salvador.